Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Automobase. Novamente estou aqui com meu companheiro de YouTube, Thiago, e hoje, depois de 2 semanas caóticas, logo após o fim de um fim de semana extremamente caótico em Abu Dhabi, nós vamos falar sobre o que realmente importa, que são os pilotos que estão subindo da base, que estão subindo do kart, mais especificamente, né? E, bom, né, como sempre, a palavra é sua, Thiago. Pode deixar comigo. Eu e o Luiz aqui falando sobre os pilotos que vão subir do kart para as categorias de base, alguns pilotos, na verdade, que vão subir dos karts para as categorias de base em 2022. Só os mais importantes que foram confirmados até agora. Depois a gente fala sobre outros aí, conforme eles vão sendo confirmados. E vamos falar sobre o Andrea Antonelli, o grande André Antonelli, detentor de 12 títulos no kartismo mundial. Ele esse ano teve 1, 2, 3, 4, 5 vitórias em finais, mas não correu a temporada completa de kart porque foi para a Fórmula 4 italiana para correr as últimas 9 corridas lá. Então, o que falar sobre o André Antonelli? Vamos lá, Luiz. O André Antonelli, ele é provavelmente o principal nome do kartismo no internacional desde... Não sei, eu não vou colocar um nome, mas é um dos grandes nomes que vem muita gente botando fé nele por ser um talento tão explosivo que a Mercedes conseguiu encontrar e que tá todo mundo com os olhos voltados para ele nessa subida dos pilotos do kart para as fórmulas, né? O André que teve desempenhos fortíssimos, mas esse ano teve um pouco do seu protagonismo dividido com outros dois pilotos nesse de 2021 e logo mais pra etapa final dos campeonatos de kart, ele sobe para a Fórmula 4 italiana para fazer algumas etapas se preparando para 2022, o que foi uma jogada inteligentíssima numa Fórmula 4 italiana que é a Fórmula 4 mais forte atualmente, batendo de frente com a Fórmula 4 alemã. E ele chega na última etapa em Monza e emplaca 3 pódios seguidos, que é algo absurdo. Um piloto subir, e mesmo desde a primeira etapa que ele subiu, ele vinha pontuando constantemente, andando no ritmo de pilotos que já estavam full season. É um pouco assustador, e agora, além disso, ele ainda parece que vai fazer a temporada de inverno na Fórmula 4 dos Emirados Árabes Unidos. E, gente, ele tá querendo dominar a Fórmula 4 italiana com tudo, porque, meu Deus, é só desempenho que esse moleque tem. E numa corrida que ele fez, que foi uma corrida festiva, festiva não, corrida de comemoração, talvez, sei lá, não sei dizer, também pela Fórmula 4 dos Emirados Árabes Unidos em Abu Dhabi, eu acho, ele me emplacou uma pole de 8 décimos no segundo colocado. Não tem muito como não descrever ele como se não seja como fantástico. Exatamente, Luiz. André Antonelli é surreal, ele dividiu o protagonismo do kart esse ano com Arvid Lindblad e Rafael Câmara, que são dois pilotos também sensacionais. Rafael Câmara, que vamos citar mais para frente. O Antonelli foi muito bem na Fórmula 4 italiana, sendo o P4 dos estreantes, sendo que ele só fez 9 etapas de 21, 24, alguma coisa assim. Então foi bizarro o que ele fez. Ele chegou a competir com o Oliver Berman em uma das corridas, que foi uma corrida sensacional. Foi de Monza, né? Isso mesmo. Acho que foi a corrida 1 de Monza que a gente ficou um pouco impressionado com o desempenho dele. Eu acho que ele teve uma troca de alguma peça que jogou ele mais pro fundo do grid, mas ele já tinha se classificado muito bem nessa primeira. Ele já tinha se classificado muito bem. E o fim de semana inteiro ele andou no mesmo ritmo dos ponteiros. É sensacional ele chegar a andar no mesmo ritmo do Oliver Berman, que era segundanista e dominou a Fórmula 4 italiana. Foi sensacional, chegou a disputar a posição com ele. E aí ele faz 3 pódios seguidos nessa última etapa, o que é incrível. E é um piloto surreal da Mercedes. Basicamente isso que temos para falar sobre ele. Tem o desempenho dele também aqui no Mundial de Kart, que ele participa. Ele não participa do Mundial de Kart da OK,
por causa que ele estava na Fórmula 4 italiana, mas um mês antes ele participa do Mundial de Kart da KZ. E ele consegue ser pole nos tempos, né? Não nas corridas qualificatórias, mas sim nos tempos ele é pole position. Aí nas corridas qualificatórias ele é P4, fazendo 2 sextos colocados e um P4. E na final ele vai mal por alguma razão, não lembro qual foi, até porque eu não assisti ao Mundial da KZ. Ele foi muito bem, porque a KZ é a seguinte, são pilotos mais velhos que estão lá há mais tempo, que basicamente se profissionalizaram no kart, né? É uma categoria bem diferente da OK, que são pilotos querendo ir para a Fórmula 1. É bem diferente. Então você chegar... Foi a primeira corrida que ele fez pela KZ, eu acho, eu tenho certeza. Não, foi a segunda. Ele tinha ido pela KZ2 também, então é a terceira. Terceira corrida que ele faz pela KZ, e ele vai muito bem, tá ligado? Na verdade é a segunda, porque a outra ele fez pela KZ2. E ele vai muito bem. Ele também corre o europeu da KZ. É uma corrida só do campeonato. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ele também faz a pole nos tempos, claro. Aí na intermediária, nas corridas qualificatórias, ele é P6, com 2 terceiros colocados e um P13. Aí eu não sei se ele teve algum problema nesse P13. E aí na final, mesmo largando em P6, ele chega em P6, exatamente, na mesma posição. Além de ter corrido 2 corridas na KZ, André, que é a categoria para pilotos mais velhos, pilotos que estão se profissionalizando no kart, o André Antonelli correu a temporada quase completa pela OK, que é a categoria de pilotos que querem ir para a Fórmula 1, pilotos que estão entre 14 e 15 anos, geralmente. O André Antonelli, ele é campeão europeu da OK, batendo Rafa Câmara e Arvid Lindblad, que dominaram a temporada de kart com ele. Ele é vice-campeão da Champions Cup da WSK e ele é vice-campeão da Supermaster Series da WSK, perdão. Ele faz, como já foi dito, ele faz 5 vitórias em finais na OK. E é basicamente isso. É um piloto que dominou a OK junto de outros 2, né? E ele estava fazendo a Champions Cup, sendo que ele estava sendo líder da Champions Cup, estava sendo com uma boa margem de vantagem, né? E aí ele vai para a Fórmula 4 e abandona a Champions Cup, que é um campeonato bem grande do kart internacional. Igual todos os outros campeonatos citados aqui, são campeonatos bem grandes do kartismo internacional. E ele abandona a Champions Cup para ir para a Fórmula 4, assim como ele abandona o europeu da WSK também, para ir para a Fórmula 4. Mas no europeu ele tinha corrido pouco, então já não sei basicamente o desempenho que ele estava correndo. Mas a Champions Cup ele estava liderando com vantagem, e aí ele abandona, indo para a Fórmula 4, então o Rafa Câmara acaba sendo campeão. E agora acho que já dá para falar do Rafa Câmara, né, Luiz? Vamos para um dos mais novos membros da Academia Ferrari, né? O Rafa Câmara, bom, como eu disse, dividiu o protagonismo em 2021 com o André Antonelli no kart. Perdeu também algumas etapas de alguns campeonatos de kart para fazer testes, né? Ele, diferente do André, não conseguiu uma vaga numa equipe de Fórmula 4 para ele poder correr. Ele teve que ficar fazendo testes, testou bastante. Mais recentemente, mais especificamente ontem, não sei o dia que vocês estão vendo esse vídeo, mas ontem ele foi anunciado na Prema e, bom, vai ser companheiro do Andrea para 2022 na Fórmula 4 italiana. E pelo que parece também vai ter possibilidade de correr etapas extras. A gente não sabe ainda onde que vai ser, mas provavelmente deve ser na Fórmula 4 alemã ou em alguma outra categoria que a Prema esteja. A gente não sabe se vai para a Fórmula 4 dos Emirados Árabes, porque ela parece já estar fechada. E
Bom, como eu disse, né, dividiu o protagonismo com o André Antonelli desse ano de kart. Eu acho que ele junto com o Lindblad e o Kimi foram uma espécie de santíssima trindade, não deixavam ninguém passar. Sempre era um dos três que levava o título e raramente outro piloto levava. E foram desempenhos, assim, maiúsculos dele nesse ano. Foi um ano de kart dele sensacional. Foi o segundo ano de OK dele. E ele desempenhou muito bem. Agora vai subir para a Fórmula 4, para a Fórmula 4 italiana, ao lado de um companheiro de equipe que é muito forte, um cara que é muito rápido e que em classificação, pelo que a gente vê desde o kart, é extremamente veloz, é muito rápido mesmo, então vai ser um desafio gigantesco para ele. E pelo que a gente está vendo da formação do grid, a disputa pelo título da Fórmula 4 italiana desse ano vai ficar entre os dois pilotos. É bem provável. Eu sinceramente não vejo uma terceira alternativa aí para o título, a menos que o Kyrgios Mal faça um segundo ano, que eu acho bem difícil. Então, o Kyrgios Mal não, o Nikita Bedrin. O Nikita Bedrin faça um segundo ano, que é bem difícil. Então, vamos lá falar do Rafa Câmara. O Rafa Câmara é um caso bem complicado, porque ele surgiu do nada esse ano, tirando 2019, que ele foi vice-campeão mundial. Mas ele tinha ido bem na Champions of the Future também. Mas ele surgiu muito forte esse ano, tipo, muito forte. O cara meteu 3 títulos, a Champions Cup, a WSK Supermaster Series e o Champions of the Future esse ano. Ele meteu 4 vitórias em finais, né? Protagonizando com as vitórias do André Antonelli e com as vitórias do Arvid Lindblad. E ele foi relativamente bem no Mundial também. Deixa eu dar uma olhada aqui no Mundial dele. Ele tinha se classificado muito bem, ele chegou a liderar a final do Mundial, só que ele teve um furo no pneu, aí ele caiu lá pra trás. O Mundial é o que a gente lembra bem mais, porque a gente acompanhou o Mundial juntos e a gente viu como é que foi o Mundial, como é que tudo aconteceu, e ele teve um furo no pneu e caiu lá pra trás, né? Isso, ele foi P5 nos tempos do Mundial. Aí ele vai para as intermediárias. Ele é P4 com uma vitória, um P2, um P4 e um P5. Aí ele vai para a final largando em P4, chega a liderar a final e tem o pneu, tem um problema nos pneus, sei lá. E aí ele cai lá para o final do grid. Fora isso, ele foi muito bem. Hã? Não, foi um azar, né? Aquelas coisas que acontecem no Mundial. Teve um azar, né, no final, onde que ele tinha liderado até boa parte da prova, só que azares acontecem, né? Esse tipo de coisa acontece e ele caiu lá pra trás, aí, bom, né? Felizmente esse tipo de coisa acontece. Isso. Aí ele foi vice-campeão do europeu também, né? Bom destacar. Estava indo bem no europeu da WSK até ele ter que abandonar para testar de Fórmula 4. Estava indo bem no europeu da FIA, foi vice-campeão, perdendo para o André Antonelli. Teve problemas também, ele chegou a rodar, se eu não me engano. Então poderia ter tido um desempenho melhor. É um piloto surreal. Esse ano dele foi absurdo, merecido ele estar na academia da Ferrari, merecido ele estar na Prema. Eu acho que ele merecia também estar na Fórmula 4 dos Emirados Árabes Unidos. Eu não sei se vai acontecer, mas que merecia, com certeza ele merecia. E é basicamente isso, é um piloto incrível. Eu acho que é a maior promessa do Brasil no automobilismo que a gente tem, pelo que ele fez no kart, pelo apoio que ele tem agora da academia da Ferrari, e pela quantidade de testes que ele está fazendo na Fórmula 4. Então eu acho que a gente vai ter um excelente nome aí, porque ele é brasileiro, né? Um excelente nome aí para a gente estar apoiando e ficando de olho. Sim, vamos manter nossos olhos abertos para ele, né? E, bom, né? Como
a gente já disse, eles não foram os únicos que estão subindo. Tivemos mais um nome interessante, mas uma subida um tanto quanto, não sei se eu digo apressada, mas parece que eles têm um plano, que é um piloto da academia McLaren, nova-iorquino de... Eu não sei se nova-iorquino existe, então desconsidera só uma palavra. É um piloto americano de nascido em Nova York, Hugo Chupo. Eu não sei se eu estou pronunciando certo, mas é uma subida um tanto quanto estranha, porque é o primeiro ano de OK dele. Não era muito esperada, sendo sincero, mas ele vai subir pela equipe da Carlin e... Sei, velho, o primeiro ano de OK dele não foi um ano muito expressivo. Acho que o desempenho que a gente viu melhor dele foi no Mundial de Kart. Apesar de dele ter tido um P2 e um P3 nesse ano, só que o Mundial de Kart a gente viu um Hugo muito diferente do que a gente tinha visto ao longo do ano. Ele conseguiu se classificar melhor, ele estava tendo boas corridas nas baterias de classificação. No Mundial de Kart ele teve um pouco de azar, não sei dizer se foi azar mesmo, mas ele deu uma decaída, mas foi P4 no Mundial de Kart. E andou muito bem nesse final de Mundial. A gente esperava ele ter ficado mais um ano na OK em 2023. Subiu por fórmulas, mas já vai subir agora pela Carlin na Fórmula 4 britânica, que é uma Fórmula 4 não tão forte. Eu acho que é uma Fórmula 4 um pouco mais fraca do que a alemã e a Fórmula 4 italiana. Seria mais uma daquelas Fórmula 4 da Europa que estão naquela bagunça que a gente não sabe qual é a mais forte mesmo. E vai correr pela Carlin, que é uma equipe tensa, pra dizer o mínimo, e vai tentar tirar algum desempenho de lá. O Chupo, de 14 anos, ele poderia fazer mais um ano de kart pela OK ou até mesmo pela KZ, se ele quisesse. Pela KZ não, mas pela OK seria melhor, para poder fazer um desempenho mais consistente, com melhores resultados. Mas ele opta por... Ele não, a McLaren, acredito eu, opta por... Porque ele é da academia da McLaren, opta por colocar ele na Fórmula 4 britânica pela Carlin, que foi a quarta melhor equipe do campeonato, sendo que só tinham 5 equipes. Então é bem complexo porque a McLaren ela tem uma parceria com a Carlin desde o Lando Norris, pelo que eu sei, né? Então não sei se é uma parceria oficial, mas pelo menos extraoficial ela é. Então parece ter um bom relacionamento, né? Algo assim. É um bom relacionamento, isso. É um bom relacionamento com a Carlin. Então eu não sei se foi uma boa jogada, mas é o seguinte: o Hugo Chupo, ele foi vice-campeão europeu da WSK esse ano, perdendo para o Arvid Lindblad. Ele foi P4 nos tempos, aí na intermediária, nas corridas qualificatórias. Ele foi pole. Ele foi a pole. O Gabriel Gomes foi pole nos tempos, tá? Ele foi a pole. Ele teve 3 vitórias e um P2 nas corridas qualificatórias. Então ele tava voando. O cara tava absurdo. E aí ele é P4 do Mundial de Kart. Na final ele chega em quarto, ele é P4 do Mundial de Kart. Então esse Mundial ele faz de uma forma surreal, muito, muito forte. Ele já havia sido campeão europeu no ano passado. Então é um piloto muito forte, o Hugo Chupo. Só que eu acho que ele não estava preparado para subir ainda. Ele ainda tem 14 anos, ele não fez uma temporada completa tão boa assim, ele só fez mais um Mundial mesmo e o europeu do WSK, mas em outros campeonatos ele já não conseguiu ir tão bem. A gente tem um exemplo aqui do Tuka Taponen, que foi até bem, foi campeão mundial e optou por fazer mais um ano aí de kart. Então o Rafa Câmara também havia sido vice-campeão mundial em 2019, aí em 2020 ele não fez uma temporada tão consistente, e aí ele opta por fazer mais um ano aí de kart, porque ele já tinha 15 anos.
Mas o Gugu Tchuco não, eu tenho 14, eu quero ir pra Fórmula 4 logo, e ele foi pra Fórmula 4, porque eu acho meio precipitado, mas a gente tem aí, acredito que a McLaren tem um plano, e a Carlin também, porque a Carlin, ela tá na Fórmula 4 dos Emirados Árabes Unidos, e segundo ela quer testar os novos chassis Status, e colocar os pilotos dela que vão correr a Fórmula 4 britânica para testar também o chassi Tatus e como funciona o ritmo de corrida numa Fórmula 4. Então é bem provável que o Gugu Tchuco vá para a Fórmula 4 dos Emirados Árabes Unidos pegar experiência, o que é muito bom, ok, se ele conseguir pegar essa experiência, mas tem um problema que a JHR, que é a equipe que foi campeã da Fórmula 4 britânica esse ano, ela também vai correr na Fórmula 4 dos Emirados Árabes Unidos, então a Carlin ela não vai ter tanta vantagem assim, mas ainda assim é um pouco de vantagem, talvez ela chegue melhor na Fórmula 4 britânica do que ela foi esse ano, então dá para ter um pouco de esperança ainda. E o Gugu Tchuco é um baita de um talento. Ele chegou a testar esse ano alguma coisa? Exatamente, ele testou pela Air Race, né, que é uma equipe da Fórmula 4. Na Fórmula 4 italiana, ele fez esses testes em novembro, só não me recordo qual pista foi, mas sim, ele testou. Então, ele já é um piloto que já tem algum teste, então pode ser que ele venha relativamente forte, mas eu acho que ele vem para 2 anos, não sei se 2 anos de Fórmula 4 britânica, ou 1 ano de Fórmula 4 britânica, 1 de Fórmula 4 italiana, mas é provável que ele venha para 2 anos de Fórmula 4, porque é uma boa ideia até, dá para no segundo ano ele buscar título, mas eu não acho que seria o ideal, mas não sou eu que estou na McLaren, então eu vou colocar fé neles, e é isso. Sobre o Martinez Steinhorn? Bora lá, Martinez Steinhorn. Não é um nome dos mais potentes do kartismo atual, mas também não é um nome de se jogar fora. É um nome que teve uma mini muito forte e também teve uma júnior relativamente forte, e é um piloto interessante, não ia se deixar ser ignorado, e ele vai ser um nome com o qual a gente deve ouvir falar muito dele ano que vem, porque tudo bem que ele não teve um ano de OK sensacional e extremamente fora da curva, mas na verdade o ano de OK dele foi meio difícil, né? Mas por ser primeiro ano de OK é normal você esperar isso de um piloto. Mas ele vai subir para qual Fórmula 4 mesmo, Thiago? Ele vai para a Fórmula 4 dos Emirados Árabes Unidos e está testando pela Fórmula 4 italiana pela VAR. Ele vai para a Fórmula 4 dos Emirados Árabes Unidos pela Race. Obrigado. E como eu disse, esses testes deles são muito importantes. Ele vai chegar com um pouco de experiência também, correndo pela Fórmula 4 dos Estados Unidos, e provavelmente, se ele vai se manter nas fórmulas, ele deve ir para a Fórmula 4 italiana, provavelmente pela VAR ou Air Race também, mas a gente pode esperar coisas boas vindo dele, apesar de ter tido o ano de OK um pouco abaixo, mas é normal o primeiro ano de OK, né, gente? Vamos lembrar disso, que os karts da OK são bem diferentes dos karts da Juniors, então é um pouco mais complicado para um piloto chegar sem experiência nenhuma, tentar emplacar alguns resultados impactantes, né? O Martinez, ele chegou a vencer corrida no Mundial, né? Nas corridas qualificatórias do Mundial, e chegou a ser P4 também, só que aí ele teve um P32 por algum problema que colocou ele lá para trás na qualificação do Mundial, né? E aí ele teve que largar em P21 na final, o que foi um problema. Steinhorn chegou a ter um pódio na WSK Euro Series, né? No europeu da WSK. No campeonato ele foi P10, na Champions Cup, na Champions of the Future, ele foi P10 também. Foi um dos maiores nomes, se não o maior nome da Birra Wart, né? Que é uma boa equipe, mas que não fez um campeonato, uma temporada de kart tão forte esse ano.
Então acho que a limitação da equipe também atrapalhou bastante ele. Eu acho ele um bom nome, ele tem um bom histórico no kart. Então acredito que se ele for para VR mesmo na Fórmula 4 italiana, ele possa vir forte, porque a VR é uma excelente equipe. E na Fórmula 4 dos Emirados Árabes Unidos eu já não sei, porque a Race ela tá chegando lá, se bem que ele vai correr com parceria de outra equipe que já tá lá. Eu não sei se é boa, deixa eu dar uma olhada aqui. Mas, como eu disse, o Stenshorn, ele teve uma mini forte em 2018, exatamente 2018. Ele sobe para Júniors, faz o primeiro ano normal, igual muitos pilotos fazem, né? O primeiro ano de Júnior sempre ele é um pouco mais complexo, né? Porque você tá se acostumando com kart. E aí em 2020 ele faz uma mini muito interessante, mas ele sobe para OK e faz somente um ano, pelo que a gente tá vendo, ele deve fazer somente um ano de OK. E em 2022 ele já deve estar nos fórmulas junto com outros nomes que a gente já citou aqui. Eu acho que ele pode sim desempenhar bem. A VAR, ela, como a gente falou, é uma equipe muito forte, tanto é que foi a equipe do piloto campeão, a equipe do Berman. Mas o Oliver, ele estava segundanista e ele tinha dominado tanto na Fórmula 4 italiana e pegou uma Fórmula 4 alemã e andou muito bem também. Mas a gente pode esperar desempenhos fortes dele. Só que a gente não pode definir ele como candidato ao título porque é muito complicado. Candidato ao título eu já não definiria também não. Também não na Fórmula 4 dos Emirados Árabes Unidos. A TY é uma equipe bem fraca, para falar a verdade, se bem que ela vai vir com o apoio da Air Race, mas ainda assim a Air Race também não é uma equipe com uma estrutura tão grande assim nas Fórmulas 4, então eu não sei se ele viria forte na Fórmula 4 dos Emirados Árabes Unidos, mas ajudaria ele com certeza a correr na Fórmula 4 italiana se ele for para lá mesmo. Vamos falar sobre o James Wharton? Bora lá, né? Bora falar sobre... E, bom, como a gente disse, tinha alguns nomes que a gente ia falar que subiram do kart para as fórmulas e James Wharton, um piloto da academia da Ferrari, e com um caso complexo, digamos assim. James Wharton, segundo ano de OK, não foi bom. Normalmente, como vocês vêm vendo, os pilotos em segundo ano de OK, eles desempenham melhor. E ele parece que evoluiu muito pouco. James Wharton é piloto da academia da Ferrari, é australiano, mas ele nunca desempenhou bem no kart. Bem mesmo, né? Ele sempre foi inconsistente para desempenhos fracos, na realidade. E entrou na academia da Ferrari e não é um nome muito interessante pelo que a gente vem vendo. Ele ele vai correr pela Prema, mas ele vem na Fórmula 4 italiana. E talvez ele deve fazer corridas na Fórmula 4 dos Emirados Árabes Unidos. Não é um nome que a gente espera muita coisa, porque vendo os desempenhos dele na Fórmula 4 não, no kart, né? Tanto na OK, tanto na Juniors e por aí vai. Ele fez algumas etapas na KZ, na International Super Cup ele foi P5 na final, e na maioria ele não desempenhou tão bem assim. É de coisas entre P12 para baixo. Nunca teve desempenhos fortes na OK. Fez algumas etapas na KZ e KZ2, na KZ2 mais especificamente, não na KZ. Mas nunca foi um nome muito falado no kart esse ano. E é um daqueles nomes que a gente questiona um pouco como é que ele foi parar na academia da Ferrari. E aliás, se vocês não viram o vídeo sobre a academia da Ferrari, eu acho bom vocês verem, porque lá vocês vão entender um pouco mais o que a gente fala com mais detalhes sobre o James Wharton. James Wharton, que largou em nono, chegou em quinto na International
Deixa eu ter certeza do nome do campeonato, isso mesmo, International Super Cup da KZ2. Mas na temporada de Okara ele não faz muita coisa, fica a temporada completa atrás do Brando Badoer e do Alfio Spina, que são pilotos da mesma equipe. Até na International Super Cup ele fica atrás do Lorenzo Trevisanuto, que também é da mesma equipe. Então é um piloto fazendo uma temporada muito fraca, segundo ano dele de OK. Ele ganhou vaga em cima do Nikita Bedrin, que fez um kart excelente na Europa, no Mundial em si, né, no kart mundial, mas não consegue a vaga na academia da George Russell da Ferrari, e o James Wharton consegue. James Wharton, que tem um desempenho muito bom no kart nacional, mas ele é campeão australiano. Ele é campeão australiano e 2 vezes campeão estadunidense de kart. Tem bons resultados, tem um P3 no estadunidense, tem um P2 no South Garda. Até 2019 ele desempenha muito bem. Aí em 2020 ele passa para OK e passa a desempenhar muito mal. Só que, primeiro ano de OK, beleza. E segundo ano ele também desempenha muito mal. Beleza, ele tá na Parolan, não sei pronunciar. E aí, só que ele vai abaixo do Brando Badoer e do Alfio Spina, que são pilotos muito bons. O Alfio Spina, pelo menos, o Badoer eu já não conheço tanto. Mas ainda assim é bem complexo, porque ele é da academia da Ferrari. Ele tem o apoio da Ferrari. Ele tinha feito um desempenho no kart muito bom até 2019. E sei lá, cara, ele afundou, é isso. Até me lembro um pouco o Alex Powell, que quando chegou na Júnior deu uma afundada. Na Mini andava bem pra caraca, chegou na Júnior deu uma afundada. Mas aí ele passa pra o Alex Powell é interessante, ele passa pra OK rapidão, faz uma corrida assim de OK e anda bem. É muito louco. Mas o Orton, ele nem na KZ chegou a andar tão bem assim, tá ligado? Então, na KZ2. Então é bem complexo esperar muito dele na Fórmula 4 italiana, que ele vai correr pela Prema. E é basicamente isso. Acho que o vídeo por aí eu já falei tudo que eu tinha que falar. Só pra deixar claro uma coisa, piloto que não tem desempenhos muito bons, quando entra em academia e tem o apoio de uma academia, principalmente uma grande academia por trás, acontece milagres, tá, gente? Acontece do piloto ganhar um boost de desempenho surreal, porque ele tem acesso a muita coisa, conversa com engenheiros e tudo mais. Tudo que uma academia tem o potencial de trazer para ele. Isso ajuda bastante qualquer piloto. Não sei, velho, também o que esperar muito do James Wharton. Ele vai ser companheiro do Rafa e do Andrea pela primeira Fórmula 4 italiana, e também vai correr a Fórmula 4 dos Emirados Árabes ao lado do Andrea. E vamos ver, né? Vamos ver o que ele pode trazer. Mas é um caso estranho. É um caso bastante estranho sobre tudo que ele vinha fazendo. Eu também... acho que ele... Só pra eu ter certeza disso aqui. Mas pode falar, né? Eu acho que ele vai ser ofuscadaço pelo André Antonelli e pelo Rafa Câmara, sendo sincero. Mas vamos ver como é que ele vai desempenhar nas Fórmulas 4. Só por tirar certeza mesmo, e realmente 2019 do kart dele na OK Juniors foi bastante consistente para um segundo ano. E na OK ele não conseguiu desempenhar tão bem nem no segundo ano dele. Então, acho que pra gente ficar de olho pra ver o que ele pode, se ele pode surpreender. Mas eu não espero muita coisa vindo dele, não. O Pedro Clerot é campeão do Open Brasileiro de Kart, bicampeão do Open Brasileiro de Kart, pra falar a verdade, e tricampeão brasiliense. Ele tá subindo do kart, fez um bom desempenho no Brasileiro de Kart esse ano, apesar de não ter levado nenhum título. O Lucas Staico, ele é 2 vezes campeão sul-americano, bicampeão sul-americano, campeão brasileiro
e tricampeão da Copa do Brasil. E o Vinícius Tessaro é tetracampeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil e campeão estadunidense de kart, além de ser bicampeão da Copa São Paulo. Então, é basicamente isso. São 3 nomes que vão subir para a Fórmula 4 Brasil ano que vem. E é bem interessante aqui falar sobre eles também. Também tem outros nomes que devem subir para as Fórmulas 4 internacionais, como Alfa Spina, que é um excelente nome. O Tuca Tapani acredito que não vai subir, mas ele estava testando. Acho que é interessante a gente dar uma olhada. Tem a Vitória Bloquina também, é um nome bem interessante. Então é isso, a gente fica por aqui. Muito obrigado pela audiência. E é nóis, tamo junto. Bom, gente, esse foi mais um vídeo do Automobase. Deixa o like, compartilha e se inscreva no canal. É isso, se inscreva no canal, deixa o like, compartilha e comente, né, pra gente poder continuar com o canal. E com todo esse apoio que a gente vem recebendo nesse começo de canal, eu tô muito feliz. E eu aposto que o Thiago também deve estar. E é isso. Tchau, tchau, gente.